Olá, gente querida! Hoje é sexta-feira, dia 19 de novembro, e nós estamos meditando os textos do ministério público de Jesus em Jerusalém. Jesus entra na sua cidade, a cidade de Jerusalém, como Messias, como Rei Messias triunfante, e se dirige diretamente ao templo. O texto do Evangelho de hoje é exatamente a purificação do templo. Lucas 19, de 45 a 48. Naquele tempo, Jesus entrou no templo e começou a expulsar os vendedores. E disse: Está escrito, minha casa será casa de oração. No entanto, vós fizestes dela um antro de ladrões. Jesus ensinava todos os dias no templo. Os sumos sacerdotes, os mestres da lei e os notáveis do povo procuravam modo de matá-lo, mas não sabiam o que fazer, porque o povo todo ficava fascinado quando ouvia Jesus falar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minhas irmãs e meus irmãos, o cuidado com o templo é responsabilidade do rei. Jesus entrou em Jerusalém como rei, como Messias. A multidão, inclusive, o aclamou de modo meio triunfal, sem compreender completamente a identidade profunda de Jesus. E como rei que foi aclamado, ele vai ao templo porque ele sabe o que acontece no templo. Já expliquei aqui porque eram vendidos bois, carneiros, novilhos, pombos no templo de Jerusalém. Nos armazéns também havia trigo, cevada, óleo, vinho para os sacrifícios. Os peregrinos que vinham de longe deveriam ir aos armazéns do templo, comprar os animais e entregá-los aos sacerdotes para que oferecessem os sacrifícios. Jesus então percebe que esta situação é insustentável e ele utiliza dois textos bíblicos para falar sobre esta situação. Na verdade, ele realiza uma ação simbólica bem na linha do profeta Jeremias ou do profeta Ezequiel. Outros textos dão notícia de que ele teceu um chicote de cordas para expulsar os vendedores do templo, revirou as suas mesas, as mesas dos cambistas que trocavam moedas. Mas muito importantes são as duas citações bíblicas usadas por Jesus. Isaías 56, versículo 7. Na verdade, Jesus utiliza somente a metade da citação. Minha casa será casa de oração. Isaías vai adiante e diz, para todos os povos, apresenta a universalidade. No Evangelho de Lucas, como é próprio, característica de Lucas, a oração é uma temática central nesse Evangelho. Jesus quer que o templo seja novamente lugar do encontro com Deus, lugar em que o ser humano se coliga e se religa com o mistério do totalmente outro e transcendente. O segundo texto que Jesus utiliza é de Jeremias, capítulo 7, versículo 11. Vós a transformastes, vós fizestes dela um antro de ladrões. Por um lado, a crítica de Jeremias,
Por outro lado, a perspectiva da identidade e da função do templo, oferecida por Isaías. Então, nestes dois primeiros versículos, 45 e 46, Jesus, como rei aclamado, realiza uma ação simbólica no templo, devolvendo-lhe sua função principal, ser casa de oração, e purificando-lhe a identidade, porque ele havia se transformado num covil, num antro de ladrões. A segunda parte do evangelho de hoje diz respeito ao ensinamento de Jesus no templo. Jesus ensina todos os dias no templo. Aparece então o Sinédrio. O Sinédrio era o grande conselho da nação para resolver os assuntos internos da religião judaica, formado por sumos sacerdotes, mestres da lei e os anciãos ou notáveis do povo. O Sinédrio quer encontrar um modo de matá-lo. A resistência do Sinédrio é imensa. A partir de agora, a partir do versículo seguinte, do capítulo 20, Jesus começa uma série de ensinos no Templo de Jerusalém, na verdade, uma série de controvérsias, enfrentando exatamente as perguntas feitas pelas várias categorias do Sinédrio. O povo, no entanto, se delicia com o ensinamento de Jesus. O povo ficava fascinado quando ouvia Jesus falar. É por isso que as multidões acorrem para ouvi-lo, querem tocá-lo, querem receber uma graça sua. Esta dicotomia, esta dupla postura, o povo que acorre para escutá-lo e as autoridades judaicas que querem matá-lo, aqui temos um impasse complexo. Eles vão ter que escolher o momento oportuno e, na verdade, vão ter que manipular uma parte do povo para pedir a cabeça de Jesus. E é assim que fazem. O povo, mesmo gostando de escutá-lo, uma parte desse mesmo povo foi manipulada e muitos gritaram: crucifica-o. Não temos condições de dizer quem o aclamou na entrada de Jerusalém e quem gritou: crucifica-o. Mas certamente algumas pessoas que estavam na entrada triunfal de Jerusalém depois gritaram: crucifica-o. Exatamente porque a massa muitas vezes se torna massa de manobra e é manipulada ao bel sabor das lideranças que não conduzem as pessoas à vida. Má liderança pode destruir a vida de uma pessoa. Peçamos então ao Senhor para que nós mesmos, em primeiro lugar, sejamos este templo, santuário do Deus Altíssimo, templo vivo do Espírito Santo, local fundamental da coligação com o mistério de Deus, da sintonia com o mistério do Altíssimo. Nós somos templos vivos do Espírito Santo, santuário da Trindade. Em nós, por excelência, acontece a coligação com esse mistério. É por isso que qualquer situação de impureza, de injustiça, de iniquidade, que impeça esta aliança plena com o Senhor, ela deve ser purificada à base do chicote. Um abraço a você. Fique com Deus e com sua Mãe Maria Santíssima. Recorde que a palavra aquece o coração e a Eucaristia nos lança para a missão. Até amanhã, se Deus nos permitir. Eu os abençoo, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.